nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, né? Mais uma vez estamos aqui, mais um domingo, né? Dia do Senhor. Estamos aqui para estudar um pouco mais sobre a palavra do Senhor, né? Glória a Deus, glória a Jesus. A paz, cada um que já chegou, cada um que está entrando, que Deus possa abençoar ricamente, né? Glória a Deus. Capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos. Estamos no versículo 16, né? Caminhando aí, passo a passo aí, juntamente com Paulo, né, fazendo essa viagem aí dentro do ônibus, né, o ônibus evangelístico, né, glória a Deus, o ônibus missionário aí do apóstolo Paulo, né, que bênção. Então nós já saímos de Filipos na última aula, já passamos por Tessalônica, né, já passamos por Bereia, né, que bênção, né, que foi essas duas estadias aí do apóstolo Paulo, de Lucas também, de Timóteo, de Silas. Então passamos por Tessalônica, passamos por Bereia, e no último versículo, né, Atos 17:15, nós tivemos que os responsáveis por Paulo enviam até a cidade de Atenas, né? Então agora Paulo vai estar na cidade de Atenas, né? A cidade mais importante do mundo então conhecido. O trecho foi um pedaço de trecho por terra e depois foi necessário que eles pegassem todo um trecho de barco, né? Então eles, aqui o mapa não está correto aqui, mas eles devem ter entrado por aqui, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, na verdade, Atenas está aqui, né? Perdão, né? Eles vieram realmente por todo esse trecho e fizeram e chegaram, aportaram em Atenas, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, nós estamos aqui no versículo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, né, capítulo 17, que fala que enquanto Paulo os esperava em Atenas, ou seja, enquanto Paulo esperava por Silas e por Timóteo, nós vimos que ele chegou em Atenas e ele viu a necessidade de chamar os seus amigos aí, chamar a Silas e chamar a Timóteo, porque o trabalho ali deveria ser grande, né? Nós iremos ver ali quão grande era a idolatria da cidade de Atenas. Então ele manda chamar a Silas, manda chamar a Timóteo, e no versículo 16 fala que enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então Paulo estava agora no meio do maior centro cultural da antiguidade, berço da cultura helenística, que foi assimilada pelos romanos. Os romanos, eles tinham essa característica, eles dominavam os povos, mas eles acabavam assimilando a cultura, né, deixando ali que muitos cultuassem também aos seus deuses, e não foi diferente com os judeus. Então, um dos maiores expoentes do cristianismo, Paulo, chega na capital intelectual do mundo antigo, cidade de Sócrates, cidade de Platão, cidade de Aristóteles, de Aristófanes e de muitos outros filósofos gregos. Glória a Deus. Então, Atenas, né, a Academia de Atenas foi fundada por Platão, que ainda funcionava nessa época de Paulo, e era um grande centro intelectual ali em atividade. Então, Atenas tinha os seus magníficos edifícios, seus inúmeros deuses, né, deuses aqui com D minúsculo, era o centro da arte, o centro da filosofia, o centro da educação, o centro da oratória. Os filósofos e homens cultos em Atenas, eles estavam sempre prontos para ouvir algo novo, né, como nós iremos ver aqui no versículo 21. Então, iremos ver que depois eles até vão convidar Paulo aqui para discernir, falar um pouco mais sobre Jesus, né, sobre o cristianismo, né? Então a cultura grega, ela cresceu tanto que ela é conhecida até os dias de hoje, né? Até hoje nós conhecemos aí a mitologia grega, né? Conhecemos aí as artes gregas, né? As colunas, né? Colunas jônicas, tem diversos tipos ali de colunas gregas, né? Greco-romanas, influência nas artes, influência na literatura, influência na arquitetura, né? Glória a Deus, foi bênção, né? A cultura grega, né? Por um lado, mas por outro não foi. Né? Então, e Paulo, ele chega ali em Atenas e o seu desejo não era conhecer sobre a cultura grega ou sobre a cultura romana, mas sim ele corrigir os erros, né? E trazer aquele povo da idolatria para a luz, né? Para o conhecimento do Deus vivo e verdadeiro que criou os céus e a terra, né? Então, apesar de toda essa distinção nas artes, na sabedoria, na educação, na oratória, Atenas superava todas as outras em cegueira espiritual. Então, a primeira impressão de Paulo aqui é que a cidade estava entregue à idolatria.
Imagine visitar uma cidade e você não conseguir ver a beleza da cidade, você começar a andar, não ver as praias, não ver os campos, não ver a arquitetura, mas ver apenas idolatria. Essa era Atenas. Então, enquanto Paulo esperava por Silas, enquanto Paulo esperava por Timóteo, ele deve ter caminhado ali, claro, conhecendo a cidade, viu os seus edifícios, viu a Acrópole, que era uma antiga fortaleza da cidade, onde ficava o Paternon, onde ficava o Aerópago, que nós iremos ver daqui a pouco. Então, ele viu ali toda uma glória de uma cidade dedicada ao culto dos deuses. Não tinha nada dedicado ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Então, Paulo viu as muitas estátuas ali dos inúmeros deuses gregos. Muitos historiadores, eles destacam que existiam mais ídolos em Atenas do que em toda a Grécia reunida. Se você pegasse todas as cidades da Grécia, pegasse Tessalônica, Bereia, Corinto, todas as outras, e juntasse o número de imagens, o número de idolatria, não chegava ao número que tinha Atenas. E o atenienses, eles faziam festas sagradas, né, 2 ou mais vezes ao ano ali, para aqueles deuses. Plínio, né, tem alguns escritores aqui que eu trouxe para a gente fazer entender um pouco mais como era a idolatria em Atenas. Plínio, um escritor da época, ele disse que na época de Nero, Atenas tinha mais de 30 mil estátuas públicas. Petrônio, outro escritor também, ele disse que era mais fácil encontrar um Deus, sempre que eu falar Deus aqui, referindo a Atenas, vai ser Deus com D minúsculo. Então, era mais fácil encontrar um Deus em Atenas do que um homem. Petrônio fala isso. Cada templo, cada portão, cada pórtico, cada edifício tinha as suas divindades protetoras. Xenofonte, também é um nome meio diferente, né? Xenofonte, mas era outro escritor grego. Ele dizia que o mundo inteiro é um grande, o lugar inteiro, né? Falando de Atenas, era um grande altar. E a cidade inteira é um sacrifício e uma oferta aos deuses, um D minúsculo. Então, eram muitos templos, eram muitos santuários, eram muitas estátuas, muitos altares. No Paternon tinha uma estátua imensa, né, de Atena, da deusa Atena, feita em ouro, feita em mármore. E toda parte tinha uma imagem, né? Tinha uma imagem de Apolo, que era o padroeiro da cidade, de Vênus, de Mercúrio, de Netuno, de Diana, de Zeus, né? De Baco, né? De todo mundo aí. Toda essa turma aí tinha uma estátua, né? E essas imagens, claro, eram bonitas, né? Eram feitas de ouro, feitas de prata, feitas de marfim, construídas pelos melhores escultores gregos. Paulo, claro, ele não se impressionava com nada disso, né? Pelo contrário, ele se sentiu oprimido, ele ficou revoltado pelo emprego de tanto trabalho, tanta dedicação, tanta criatividade, não para Deus Todo-Poderoso, né? Mas para esses deuses, né? Essa idolatria, um desperdício de tempo, de recurso, de dinheiro, de criatividade para cultuar coisas vãs, né? Ele não encarou, Paulo, quando ele andou por Atenas, ele não encarou como um turista, não. Um turista vê aqueles edifícios, né, bate foto, mas Paulo poderia ter feito como a maioria das pessoas, né, poderia ter, e na época, claro, estou falando aqui da época, poderia ter conhecido ali a cidade, né, visto ela de ponta a ponta, admirado seus belos monumentos, né, seus únicos no mundo, né, tinham monumentos ali que eram únicos no mundo antigo, mas Paulo vê Atenas apenas como uma cidade que se revolta pela idolatria, ele só consegue ver idolatria. Ele não consegue ver a beleza e o esplendor da cidade. Ele vê uma cidade imersa na idolatria, dominada pela idolatria. Era uma floresta de imagens, né? Na teologia de Paulo, que nós conseguimos aprender pelas suas cartas, ele diz que os ídolos nada são, mas por trás deles estão demônios, né? Demônios que recebem aquela adoração ali que deveria ser dada a Deus. Tem um parágrafo aqui muito abençoado que eu retirei de um estudioso, um teólogo, John Stott. Ele diz o seguinte, ó, ele diz que toda a idolatria é indesculpável, seja antiga ou moderna, primitiva ou sofisticada, sejam suas imagens mentais ou feitas de metal, objetos de culto palpáveis ou abstratos. A idolatria é a tentativa de confinar Deus, limitando-o a um espaço imposto por nós, quando Deus é o criador do universo. A idolatria seria uma forma, segundo John Stott, de domesticar a Deus, tornando o nosso dependente, domando, mimando.
quando ele é o mantenedor da vida humana, uma forma de alienar Deus, culpando por sua distância e seu silêncio quando ele é o governador das nações. Uma forma de destronar Deus, a idolatria é uma forma de destronar Deus, reduzindo a uma imagem concebida ou feita por nós mesmos, quando ele é o Pai a quem recebemos nossa existência. Ele continua falando que toda a idolatria é tentativa de minimizar o abismo entre o Criador e a sua criatura, para colocá-lo sob o nosso controle. Inverte as posições entre Deus e nós, de modo que, em vez de reconhecermos humildemente de que Deus nos criou e nos governa, em vez disso, é como se nós que tivéssemos criado Deus e governamos Deus. Não existe lógica na idolatria. É uma confusão, uma rebelião contra Deus. Fecha aspas, né? Essas são as palavras de John Stott. Ele fala que toda idolatria é indesculpável, é uma forma de você domesticar Deus, né? Você conter Deus. Depois que todo o Império Romano se tornou cristão, após o decreto do imperador Constantino, né, como nós sabemos, essas imagens elas apenas mudam de nome, o que a gente chama de sincretismo religioso, ou seja, era um ciclo infinito de idolatria, né? Existiam os deuses gregos, quando os romanos dominaram, eles mudaram de nome para os deuses romanos, Zeus virou Apolo, Zeus... Diana virou Vênus, Afrodite virou Vênus, eu não sei direito dos nomes, mas e quando Constantino tornou o cristianismo a religião oficial, eles mudaram de nome. Zeus deve ter ficado sendo Pedro, só mudou de nome. Então, um ciclo infinito de idolatria. Então, Paulo, ele vê toda essa idolatria, ele se revolta, né? Ele fica ali perturbado com essa idolatria, com essa situação de Atena. A glória que era para ser dada somente a Deus estava sendo dada àqueles ídolos. As pessoas se ajoelhando, né, dando ofertas, oferendas ali para aqueles deuses. A palavra usada aqui para revoltar, no versículo 16, ela no grego paroxino com Y, de onde vem a palavra paroxismo. A palavra paroxismo, ela significa espasmos agudos ou convulsão. Lucas, ele usa esse termo médico, que se refere a um ataque epiléptico, para mostrar a revolta de Paulo. É como se Paulo tivesse se tremido, se contorcido todo ali diante daquelas imagens. Uma intensa irritação, uma intensa ira, Paulo ficou ali, provocou uma ira nele, né? Ele usa um termo médico aqui, um termo usado para epilepsia, para convulsão. Tamanho foi a revolta de Paulo em face da idolatria dominante na cidade de Atenas. Essa palavra, ela só acontece aqui e em 1 Coríntios 13:5, quando Paulo está falando do amor. Paulo fala que o amor não se exaspera, então o amor ele não tem não se irrita, né? não se convulsa, né? Então essa palavra aqui usada para revoltava, né? O espírito se revoltava, isso é usado aqui em 1 Coríntios 13:5, o amor não se exaspera, paroxino. Então, esse sentido que Lucas nos dá aqui é que é uma falta, ele fica sem controle, Paulo. Uma reação tamanha era a revolta ali contra a idolatria. Nós sabemos que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Então, quando você vê de Gênesis a Malaquias, ali tudo foi hebraico. Quando você vê de Mateus a Apocalipse, ali tudo foi na língua grega. Então, só que existiu um período chamado período interbíblico, né? Quando Deus ali, ele silenciou por 400 anos. Ele não falou, ele não revelou a sua palavra ao povo. E nesse período, nós temos aí a ascensão do Império Grego, né? O Império Grego, ele ascendeu e caiu também, dominado pelo Império Romano. E a cultura grega, ela foi tão dominante, né? Alexandre o Grande foi o grande expoente aí do Império Grego, quando ele morreu ali, foi dividido entre os seus generais, mas a cultura perdurou, né? A cultura helenística, né? A cultura grega. O grego era a língua oficial, era o inglês de hoje, a língua comercial de todo o Império Grego, Império Romano, era o grego. E nesse período, nesses 400 anos de dominação grega, um grupo de judeus, ele pegou esses textos do Antigo Testamento, escritos em hebraico, e traduziram para o grego.
Eles pegaram ali e traduziram tudo para o grego. Essa tradução é chamada de Septuaginta. Ela é representada por LXX, que é o número 70 em algarismos romanos. Então, sempre que você vê LXX, você vai lembrar que é a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. E ela veio a ser usada, essa Septuaginta, ela veio a ser usada por muitos judeus. Então, eu falei tudo isso só para vocês entenderem o seguinte, ó. Essa palavra que Paulo usa aqui, paroxino, os judeus que traduziram, que fizeram a Septuaginta, eles usaram essa palavra lá atrás. Eles usaram essa palavra em relação à ira de Deus contra a idolatria. Por exemplo, em Deuteronômio 9:7, lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocaste a ira do Senhor lá no deserto por conta da idolatria, quando saístes do Egito. Então, paroxino, eles usaram a mesma palavra. E tem outras, né? Deuteronômio 9:18, Salmo 106:28. O Salmo 106:28 fala que o pessoal se juntou a Baal e sacrificaram a ídolos mortos. E tais ações provocaram a ira, paroxino, e peste entre eles. Deus amaldiçoou ali por conta da idolatria. Usado também em Oséias 8:5. Fala que o bezerro de Samaria rejeitado e acendeu a ira do Senhor contra eles. Então, interessante, né? Nós temos uma palavra que não tinha no hebraico, no grego. Quando traduziram, eles trouxeram essa palavra aí, mostrando o que? Uma ira muito grande, né? Porque essa palavra também é um termo médico, como nós vimos. Uma ira, uma revolta ali, uma grande convulsão ali ante a idolatria, que era o que Deus sentia quando ele via a idolatria, quando viu o povo se rebelando contra ele. Então, Paulo, ele ficou com essa ira, né? Irado ali, do mesmo jeito que Deus ficou irado ali no Antigo Testamento. Então, um pecado gravíssimo é a idolatria, né? Porque ele rouba a honra e a glória do Senhor, né? A honra e a glória que devem ser dadas somente ao Senhor. Quando uma pessoa diz que adora, está adorando ali uma imagem como se fosse Deus, né? É como se ela estivesse desprezando o próprio Deus, que ordenou. Deus ordenou que não se fizesse isso. Jane vai falar sobre isso, Êxodo 20, do 2 ao 6. Eu sou o Senhor, que os 10 mandamentos, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Então você não pode fazer imagem do céu, da terra e da parte de baixo, subterrâneo. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, Deus ciumento. Então Deus mandou não fazer, então por isso que ele se irava ali quando viu o povo idolatrando, né, umas imagens, paroxino ali, ele ficava convulsão ali nos céus, vendo aquela idolatria, né? Claro que não só imagens, né, mas toda forma de idolatria. Existem formas de idolatria além das imagens, né? Podemos idolatrar a fama, a riqueza, o status, ideologias. Tem muitas pessoas hoje idolatrando ideologias. Comida, sexo, drogas, né? Idolatra os pais, idolatra a esposa, o esposo, os filhos, idolatra às vezes o trabalho, o lazer, né? Às vezes a pessoa idolatra a televisão. Até mesmo lugares, né? Às vezes a pessoa idolatra a igreja, né? Gosta de estar na igreja lá, só por ir na igreja, mas não acaba não cultuando nem a Deus. Idolatra os templos, né? A gente vê muito isso. Tudo que se coloca diante de Deus, que recebe adoração, que recebe glória devida a Deus, é idolatria. E nós temos que tomar cuidado também, né? A gente fala que Paulo, né? Paulo fez isso, Paulo fez aquilo, né? Até o 25 aqui, até o 28, a gente vai falar que Paulo muitas vezes ainda. Então não podemos esquecer que Paulo é um homem como nós, né? Paulo também não deve ser idolatrado. Deus usava Paulo. Paulo era um vaso usado pelo Senhor, um instrumento de Deus, né? Então, diante dessa revolta, né? Dessa revolta aí, Paulo ele age com paciência. Ele não arrombou. Se fosse Jesus já tinha destruído tudo aqui, né? Mas Jesus era Jesus. Então, Paulo, ele não arrombou templos, ele não destruiu imagens e altares, nem insultou os sacerdotes. Ele age com prudência, né? Guiado pelo Espírito Santo, pois, claro, se ele fosse preso,
o evangelismo, né, o ministério pararia por ali. Então era necessário prudência e continuar evangelizando, né, continuar fazendo o seu trabalho, né? Paulo age ali com paciência. Então ele teve inicialmente uma reação negativa, né? Ficou revoltado ali, mas logo essa reação negativa se tornou uma reação positiva, pois ele começa a mostrar no versículo 17 o erro que eles estavam cometendo. Então ele disputava na sinagoga, versículo 17. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e entre os gentios piedosos, também nas praças, todos os dias, entre os que estavam ali. Então, Paulo, ele foi para a sinagoga, dissertava, né, discutia com os judeus, com os gentios, né, que haviam se convertido ao judaísmo. E aos sábados, né, como nós sabemos, as sinagogas funcionam aos sábados. Só que no restante dos dias, Paulo ia para a praça, né, mas era na praça que ele estava ali todos os dias. Eu tinha falado no estudo anterior, né, da palavra ágora, que significava mercado. Só que ágora significa não só mercado, significa praça, significa rua, onde as pessoas se reuniam. Podia ser no mercado, podia ser na praça ou em uma rua. Então, Paulo, na sinagoga e na ágora, né, na praça, na rua, ele estava ali falando a palavra do Senhor. Ele não se restringiu a um lugar físico. Ele se misturava com o povo, encarava todos que estavam ali. Paulo já ia pregando ali, já ia falando sobre Jesus Cristo, né? Tinha alguns que, claro, nem davam bola, né? Mas houve grupos de filósofos que discutiram, que contendiam com Paulo, né? Então, Paulo ali na ágora, né, na praça, na rua, falando todos os dias, e quem quisesse escutar, Paulo estava ali, né? Glória a Deus. Então, um grupo de filósofos, eles começaram a conversar, começaram a contender com Paulo, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse que quer dizer este tagarela, né, esse paroleiro, como diz outras traduções, e outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, nós temos aqui que dois dos grupos mais influentes de filósofos, os epicureus e os estoicos, eles começam ali a contender com Paulo, né? Então, um filósofo era aquele que ficava estudando, né, tentando aprender mais sobre sabedoria, ficava pensando nas leis, né, pensando como é que o homem era feito, como é que a matéria era feita, a razão e tudo mais. E eles tentavam investigar, né, todos os princípios que cercam o mundo, né, a natureza, a condição humana, a vida, a morte, o ser, o pensamento. Procuravam respostas para tudo. Então, os epicureus, eles eram seguidores de Epicuro, que era um filósofo grego, que viveu 300 anos antes de Cristo. Eles acreditavam que você buscar a felicidade ou o prazer, né, seja no amor, seja no prazer no sexual, seja na comida, era o mais importante da vida. Não se importavam com nada, né, nem faziam distinção entre o bem e o mal. A vida livre e rica de prazeres, era isso que eles pregavam, né? Muitas semelhanças com o que a gente vê hoje. Era aqueles de boas, né? Estavam de boa e pronto, né? O homem não precisava ter consciência do que fala, do que faz, não tinha castigo, né? Não tinha recompensa a esperar, negavam qualquer Deus, imortalidade da alma, essas coisas. A felicidade deles era gozar a vida, né? Era o prazer imediato. Não pensavam em destino eterno, em julgamento eterno, destino da alma. É como Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, 32, quer comamos, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, esses eram os epicureus. Viver a vida intensamente, porque um dia vai morrer e acabou-se. E tinha o grupo dos estoicos, né? O grupo dos estoicos, eles eram discípulos de um cara chamado Zeno, com Z. Esse cara viveu 230 anos antes de Cristo, e eles já tinham uma diferençazinha, né? Eles já eram mais materialistas, já eram mais panteístas, né? Eles criam em muitos deuses, fatalistas, eles criam que cada um estava determinado, né? Tinha um destino ali para cada um, acreditavam no determinismo, né? A pessoa nasceu para aquilo e tinha que fazer aquilo e pronto. Então, de um lado, a gente tem pessoas que dizem que era aproveite a vida, os epicureus, e os estoicos era aguente a vida, né? Então, era esse grupo aí. Os estoicos, eles também criam na harmonia entre natureza e razão, né? Eles tinham esse pensamento também.
Então, eles começaram aqui a contender com Paulo, né? Chamaram ele até de tagarela, né? Paulo falava muito ali todos os dias, né? O tagarela aqui deles, né? Essa palavra tagarela significa que ele conversava sem sentido, sem conteúdo, né? Essa palavra aqui é como se fosse um pássaro ali falando, um papagaio falando, né? Então, um pássaro tagarela, né? O que é que quer dizer esse pássaro falante aí, esse tagarela? E é interessante porque o cristianismo é totalmente diferente do que esses dois grupos aqui creem, né? Totalmente oposto. O cristianismo ele ensina a negarmos assim, a nós mesmos, né? Humilhar-nos, refutar toda a confiança em nós e colocar em Cristo Jesus. Paulo fala em Colossenses 3:11, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Então, eles sugerem aqui que Paulo estava apresentando deuses ali, estranhos deuses. Eles estavam entendendo ali, ó, porque Paulo estava falando em Jesus e estava falando sobre ressurreição. E eles estavam entendendo que Jesus era um Deus e que ressurreição era outro Deus. Como se fosse um casal de deuses, né? Porque a palavra ressurreição, no grego, ela é feminina. Então, eles falam, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Eles pensavam que Jesus era um Deus e ressurreição era outro Deus, que era um casal ali. E os filósofos, eles convidam Paulo ali para o Areópago, versículo 19. Ó. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos traze aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Versículo 20. Versículo 21, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, o ateniense, né, gostava ali de novos conhecimentos, né, novas novidades. Então, os filósofos, eles convidam Paulo ali para um local onde pudessem ouvir melhor, né, onde pudessem ouvir mais sobre essa doutrina, onde pudesse ter um conhecimento mais apurado ali do que Paulo estava ensinando, do que Paulo estava falando. Eles chamam de coisas estranhas, né? Queremos saber mais sobre isso, o que vem a ser isso. Então, Paulo sai agora do mercado, né, da praça, da ágora, e vai para o Areópago. O Areópago, ele ficava numa colina baixa de Atenas, em frente ao Paternon. O Paternon era o local que tinham todos os deuses ali, né? Como se fosse um museu dos deuses. E todo esse Paternon, esse Areópago, eles ficavam num local chamado Acrópole, né? Que era a parte da cidade construída ali sobre penhascos, né? Sobre morros, e ficavam ali templos, né? Ficavam ali palácios dos governantes. O nome Areópago, ele significa colina de Ares, ou colina de Marte. Colina de Ares ou colina de Marte. Por quê? Porque Ares era o deus da guerra no grego e Marte era o deus da guerra em romano, na mitologia romana. Só mudavam de nome, né? Então, nesse Areópago, eles se reuniam ali questões jurídicas, né? Tinham debates jurídicos ali. É como se fosse o Supremo Tribunal. Também causas públicas eram julgadas ali, questões educacionais eram julgadas, coisas que tinham respeito a toda a cidade de Atenas, né? Era como se Paulo estivesse pregando dentro de uma universidade e, ao mesmo tempo, dentro de um salão do governo, de uma repartição pública. Era tudo junto ali. E Paulo vai falar agora um dos mais bonitos sermões do livro de Atos dos Apóstolos, né? E tem uma poesia, tem uma poética, né? Tem palavras tremendas aqui nesse discurso, né? Nessa pregação de Paulo. E os atenienses, claro, interessados em ouvir, eles ouviram ali as últimas novidades pregadas pelo apóstolo Paulo, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Paulo, bem preparado como só ele, né? Ele era um homem estudado, um homem profundo conhecedor das Escrituras, um doutor da lei, cresceu ali aos pés de Gamaliel. Gamaliel era considerado um dos mais sábios de sua época. Conhecia o Antigo Testamento, Paulo conhecia o Antigo Testamento de ponta a ponta, todas as profecias. Só que para os gregos não importava a história de Jesus, a história dos judeus. Para os gregos não importava o Antigo Testamento, não importava saber de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então, Paulo vai apontar para a idolatria da cidade, né? Paulo como ele era estudado, né? Como ele era inteligente, ele sempre tinha
essa estratégia, né? Lá em Listra, não sei se vocês lembram que lá em Listra, ele também era uma colônia romana, né? Eu não sei nem onde é que está Listra aqui, porque já faz tanto tempo aqui, Listra, capítulo 14. Lá em Listra, ele chega na colônia romana e também não tem sentido ele falar sobre o Antigo Testamento, falar das profecias, né? Lembrando que Paulo, quando chegava na sinagoga, ele apontava as profecias do Antigo Testamento para Jesus. Só que aqui nós estamos falando de gregos, de romanos, não tem sentido eu falar da história dos judeus. Lá em Listra, Paulo começa a falar da criação, começa a falar que Deus fez todas as coisas, fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, Atos 14, 15. E aqui Paulo vai fazer a mesma coisa, né? Ele vai usar da idolatria da cidade para pregar para os atenienses. Ele vai apontar para a idolatria, para a presença de numerosos templos, ídolos e altares. Paulo vai usar um altar ao Deus desconhecido para anunciar que existe um Deus vivo e verdadeiro. Que bênção, né? Então, Paulo, por isso que a gente tem que estar preparado, por isso que a gente tem que ler a palavra do Senhor, né? Tem um versículo que fala que devemos sempre estar preparados para apresentar a razão da nossa fé. Por isso que devemos, né, conhecer a Bíblia, aplicarmos a nossa vida, né, conhecer os mandamentos, conhecer os ensinamentos de Jesus. Quanto mais conhecermos, melhor será a nossa, quando defendermos a nossa fé, melhor serão os argumentos, né? Chegar um testemunho de Jeová e você não saber da Bíblia, ele vai lhe entortar todinho e você vai pensar que é tudo verdade, mas não é. Então, Paulo é chamado ali para o Areópago e ele começa a sua pregação ali no versículo 22, né? Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Olha aí que bênção, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Então, Paulo, ele começa falando aqui que estava vendo ali os atenienses muito religiosos, muito supersticiosos. Aqui em James traz a palavra supersticiosos. Então, a versão, a ASV, né, que é a American Standard Version, a versão padrão americana, ela fala acentuadamente religiosos também. E ele também, né, tem uma versão americana também, que ela fala tementes aos deuses. Então, em tudo os vejo muito temente aos deuses, a idolatria da cidade, acentuadamente religiosos, acentuadamente supersticiosos. Então, Paulo, ele não começa falando do Antigo Testamento, né? Ele não começa falando da história dos judeus. Não tem sentido. O público era outro, era um filósofo, era um estudioso, pessoas que passavam o tempo se ocupando em conhecer coisas do mundo. Então ele prepara uma argumentação diferente, né, comparando Deus ali, o Deus verdadeiro com essa idolatria da cidade. Ele menciona essa superstição, menciona o altar ao Deus desconhecido. Então o nosso Deus, segundo Paulo aqui, o nosso Deus, ele vai mostrar aqui no versículo seguinte que o nosso Deus ele é maior do que todos os deuses do Olimpo. Um dia caminhando por Atenas, capital intelectual do mundo, eu vi um altar ao Deus desconhecido. Esse Deus é aquele que eu sirvo. É ele que eu vos anuncio. Os atenienses tinham um altar para cada Deus, né? Para cada ídolo. Eles tinham medo de perder bênçãos, tinham medo de perder de receber castigo se não tivesse um altar. A glória que era para ser dada a Deus estava sendo dada àquela idolatria, aqueles ídolos. Esse Deus que vocês não conhecem é esse Deus que eu sirvo. Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas. Como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. É como se Paulo estivesse chamando aqueles deuses ali de nada, né? Então, Paulo mostra aqui, né, que o Deus que ele serve, o Deus desconhecido, e que agora eles estavam conhecendo, que agora ele estava anunciando, ele é único, né? Ele fez o mundo e tudo que nele existe. O único digno de adoração, Senhor do céu e da terra.
Paulo, ele não estava apresentando um novo Deus, mas ele estava mostrando que só existe um Deus, criador de tudo que há, Senhor do céu, Senhor da terra, porque pros gregos, né, quem criou o mundo era um Deus, quem criou a terra era outro Deus, quem criou o céu era outro Deus, quem dava vida era um Deus, quem dava respiração era outro, quem cuidava das colheitas era outro. Então Paulo falou que Deus, o Deus que eu anuncio aqui, ele fez tudo, não precisa de mais ninguém aí, não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele é o legítimo dono do universo, possuidor de todos os poderes visíveis e invisíveis. A terra é apenas o estrado dos seus pés. Ele dá a todos a vida, versículo 25, dá a todos a respiração e tudo mais. Ele fez o primeiro homem à sua imagem e semelhança, e todos os homens desde Noé povoam a terra. Ele não só soprou o fôlego de vida no primeiro homem, mas ele continua soprando, ele dá a vida, dá a respiração a todos. Que bênção, né? Glória a Deus. E ele dá a todos, né? A palavra Paulo ele abarca, né? Ele pega todo mundo, todos, né? Ele sempre usa a palavra todos aqui, toda a raça humana. No 26 ele vai falar toda a raça humana. Criou tudo, criou todos, dá vida a todos. Não é de alguns, mas de todos. Pequenos, grandes, ricos, pobres, judeus, gregos. Versículo 26, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então, Paulo continua aqui no versículo 26, né, no 27, falando que toda a raça humana é obra da criação de Deus. De um só fez toda a raça humana, de um só homem, de Adão veio toda a raça humana. Ele é criador, né, onipotente, onipresente, ele fixou os tempos, né, os tempos estão estabelecidos pelo Senhor. Os tempos da nossa habitação aqui estão estabelecidos. A terra que ele deu ao homem para cuidar, para proteger, ela tem um tempo. Só que só ele sabe. Só ele sabe o dia e a hora, né, em que tudo vai mudar. Os tempos, os lugares da nossa habitação são determinados pelo Senhor. Né? O tempo está nas mãos dele. Todos os acontecimentos, pandemia, guerras, terremotos, tudo está ao conhecimento do Senhor. Nossa hora de nascer, né? O que nós fazemos aqui no mundo, ele sabe tudo. E Jesus falou, né, que aquele dia, a hora do juízo, né, a hora da tribulação, do arrebatamento da igreja, só o Pai sabe. Então, ele criou, né, a gente viu aqui que esse Deus, né, que não habita em santuários feitos por mão de humano, ou seja, ele não pode ser limitado no espaço físico, nem é servido por mãos humanas, como se ele prestasse alguma coisa. Esse Deus, ele fez toda a raça humana e estabeleceu o tempo, né? Estabeleceu o lugar da nossa habitação. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção. Então, nós temos que... tem um capítulo de Jó, eu gostaria de ler para vocês, Jó 38. Não vou ler tudo, claro, porque ele é bem grande, mas ele tem ensinamentos tremendos aqui em Jó 38, né? Deixa eu só abrir aqui a Bíblia aqui para vocês, para não demorar muito, que ela está aqui, Jó 38. Glória a Deus. Então diz o seguinte, a palavra do Senhor. Jó 38. Ó. O Senhor, Jó, depois de conversar com seus amigos, o Senhor começa a responder a Jó no meio ali de uma tempestade. Então ele diz o seguinte, quem é esse, ou seja, se referindo a Jó, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde estava tu quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que sabes tanto. Quem marcou os limites das dimensões? Vai ver se vocês... Vamos ver se Deus é meio sarcástico, né, com o Jó aqui. Vai ver que você sabe. Quem estendeu a linha de medir? Quem colocou as bases? Quem colocou a pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam, onde estavas tu? Quem represou o mar? Quem colocou portas? Quem rompeu do ventre materno o mar? Quem
Quando estavas tu, quando eu fixei os limites, quando eu coloquei barreiras e portas sobre as nuvens, né? Sobre as trevas. E Deus vai falando aqui, né? Deus vai questionando Jó, onde é que Jó estava, quando Jó questionando a Deus ali, né? Jó mostra a insignificância, Deus mostra a insignificância de Jó. Acaso você entrou nos reservatórios de neve, já viu os depósitos da Saraiva, que eu guardo para os períodos de tribulação, para os dias de guerra, para os dias de combate? Então Jó se achando que podia falar alguma coisa ali, e Deus, ele mostra, ele põe Jó no lugar dele, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, voltando aqui para o nosso estudo, então, Deus estabeleceu os tempos, né? Deus estabeleceu os lugares. Deus, ele não é servido por mãos humanas. De um só ele fez tudo e a todos, fez a raça humana, um Deus ali todo-poderoso. Então, no 27, Paulo ainda vai afirmar que Deus, ele não está longe de cada um de nós. 26, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Então Deus, ele não habita o Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas, ele está em todos os lugares. Ele está inclusive aqui nessa reunião. Ele tem olhos, né, e conhece sobre todo melhor do que cada um de nós. A idolatria de Atenas aqui, né, eles faziam imagens, né, para que tivessem consigo um Deus, mas Paulo está mostrando aqui para eles que Deus não está longe de cada um de nós, é nele que nos movemos, é nele que existimos. E como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Jesus fala sobre isso, que a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então Paulo fala ali que vocês fazem essas imagens, né, querendo carregar para si, querendo ter um Deus, conter Deus, mas Deus, ele não está longe de cada um de nós, ele quer que seja adorado em espírito e em verdade. E Paulo vai citar aqui, né, interessante que Paulo usa os poetas gregos para citar, para pregar, né, o versículo 28, ele cita, ó, na parte A, porque nele vivemos e movemos e existimos, Paulo está citando o poeta Epimênides. E na parte B, no finalzinho, porque dele também somos geração, ele está citando o profeta Arauto ou Arato, que era conterrâneo de Paulo, natural lá de Tarso, da Cilícia. Então, que bênção esse grupo de versículos aqui, essa pregação de Paulo, mostrando que Deus, ele não se limita a um lugar, Deus, ele não precisa do homem, Deus, ele fez toda a raça humana, de um só homem fez toda a raça humana, fixou os tempos, ele não habita em santuários, ele fez o mundo e tudo que nele existe, Senhor do céu e da terra. E Paulo, ele continua falando, no versículo 29, ele fala que ele volta a atacar a idolatria, né? Ele volta a atacar a idolatria ali, ó. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra preciosa, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Então ele volta a atacar a idolatria. É esse Deus aqui que eu falei para vocês, essas qualidades dele. Ele não pode ser semelhante, se ele criou o universo, ele não pode ser semelhante a ouro, a prata, a pedra preciosa, feita por obra de um artífice. Um Deus dessa natureza aqui, mostrada por Paulo, ele não pode ser representado por uma imagem. Faltaria imaginação à criação, ao ser humano, para representar a grandeza do Senhor. A gente estaria como se a gente estivesse afrontando ao Senhor. Ele nunca poderia ser representado por coisas corruptíveis, né, como ouro, prata e pedras preciosas, coisas desse mundo aqui. Tem um outro trecho aqui de Isaías 44, do 9 ao 20, né? Um texto bem grande também, mas eu vou tentar ler apenas alguns versículos aqui para a gente entender
qual o pensamento, o que Deus pensa sobre a idolatria, né? Porque é um profeta falando aqui, Deus falando através do profeta. Então, diz assim, ó, a Isaías 44, do 9 ao 20, ó. Todos os que fazem imagem nada são, e as coisas que estimam são sem valor. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem que de nada serve? Todos seus companheiros serão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens. O ferreiro, ele pega a sua ferramenta e trabalha com ela nas brasas, modela um ídolo com martelos, forjam com barro, com a força do seu braço, perdão. Ele sente fome, perde a força, passa sede, desfalece. Então, como é que um cara desse que não tem força, que fica cansado, como é que ele vai fazer um Deus ali, uma imagem para representar o Deus Todo-Poderoso? O carpinteiro, ele pega uma madeira, e o carpinteiro que é pior ainda. O carpinteiro, ele pega uma madeira bem grande. Aí ele corta a madeira, né? Eu vou resumir um pouco aqui para vocês. Ele corta a madeira, ele derruba um cedro, né? Derruba um cipreste, derruba um carvalho que estava lá na floresta, e ele pega derruba essa árvore. E ele pega um pedaço da árvore, ele usa para lenha, né? Usa para combustível, que aquece, que acende o fogo, que assa o pão. E o que sobra, um pedaço ali da madeira, ele usa para fazer um ídolo. Então, metade da madeira ele queima no fogo e outra metade ele faz um ídolo. Então, Deus está mostrando aqui que como é sem sentido a idolatria, né? Ele diz que essas pessoas que fazem nada sabem, nada entendem. Seus olhos estão tapados, não conseguem ver, suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Ninguém para pensar. Deus fala aqui pelo profeta Isaías. Metade dela, ele fala, ninguém para pensar, ninguém tem o conhecimento ou entendimento para dizer. Metade dela usei como combustível, até a mesma assei pão sobre elas, e eu vou me ajoelhar sobre aquela outra metade que eu fiz um ídolo. Vou me ajoelhar diante de um pedaço de madeira que alimenta cinzas, que é perecível. Então, Deus, ele é espírito, né? Espiritual, é infinito, é imaterial, é tremendo, né? Então, Deus, ele não pode ser representado por mãos humanas. Seria injusto representarmos Deus, mesmo que utilizássemos os melhores materiais, os melhores artífices. Aquele que fez tudo e todos, sustenta tudo e a todos, ele não pode habitar em templos e mãos feitas e obra feita por mãos humanas, nem ser retratada por uma imagem de escultura. Versículo 30, Paulo fala que, para a gente terminar aqui no 34, ó, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, né? Então, a mesma coisa que ele falou lá em Listra, né? Pedro também já tinha falado. Então, ele estabeleceu um dia, versículo 31, em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, Paulo aqui começa a confrontar os ouvintes ali sobre Jesus, né, sobre a ressurreição, a vida eterna, o castigo eterno. Paulo começa a falar que é necessário ali as pessoas... Deus não levou em conta os tempos da ignorância, né, os tempos em que ele não tinha enviado o seu filho, mas agora ele enviou o seu filho. E tem um dia ali que, se vocês não se converterem, ele irá julgar o mundo. É necessário que todos se arrependam, né? Todos os homens em parte, versículo 30, em toda parte, se arrependam. Então, que grande ato de justiça aí, de paciência do Senhor, né? Ele está disposto a perdoar, está disposto a esquecer, e é necessário, porque vai ter um dia em que tudo irá findar. É necessário que todos se arrependam, né? Paulo não quer acrescentar um novo Deus ali no panteão. Ele podia ter dito, ó, esse Deus aqui desconhecido, eu estou anunciando ele aqui, ele criou isso, eu quero que vocês façam a imagem dele e coloquem ele ali no monte aí com vocês, né, no Paternon. Mas não, ele está chamando ali os homens que é necessário todos se arrependerem, porque o Deus Todo-Poderoso não levou em conta os tempos da ignorância, mas é necessário o arrependimento. Todos devem mudar os seus caminhos, né? Essa idolatria está errado, e se voltar para os caminhos do Senhor, né? Então, existe uma urgência aqui nas palavras do apóstolo Paulo, né?
O dia só o Pai sabe que dia é. E no versículo 32, uns começam a zombar de Paulo, né? Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. E no versículo 34, nós temos que houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Então você vê que tem três tipos de pessoas aí, né? Teve uns que começaram a escarnecer, outros que disseram que outro dia a gente escuta mais sobre isso, e tiveram os que creram, né? Tiveram os que ouviram pacientemente ali, né? Os que creram nas palavras de Paulo. Então você vê que quando Paulo começa a falar, quando eles entenderam, né, que a ressurreição não era uma deusa, que era a ressurreição dos mortos, eles já não queriam mais saber daquilo, começaram a escarnecer, e alguns disseram que outro dia nós escutaremos sobre isso. Então, que bênção, né? Então, mas nós sabemos que a palavra do Senhor não volta vazia, né? Um homem chamado Dionísio aqui, uma mulher chamada Damares, creram na mensagem do apóstolo Paulo, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E Paulo, ele vai em Atenas, em face da idolatria, né? A colheita foi pouca em Atenas, né? Poucas pessoas aceitaram a Jesus, né? Apenas Dionísio, apenas uma mulher e outros mais. Então, poucas pessoas, diferente de Tessalônica, diferente de Bereia, que muitas pessoas vieram a crer. Então, em Atenas, por conta da idolatria, por conta daquela filosofia dos epicureus, dos estoicos, as pessoas estavam uma cegueira espiritual e poucas pessoas aceitaram a Jesus, né? E quando for na próxima terça-feira, nós iremos continuar aí com o apóstolo Paulo agora na cidade de Corinto, né? Iremos ver ali, Paulo vai encontrar a Áquila, vai encontrar a sua esposa Priscila, e vai ser bênção também, né?